Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma noite do SW Conference, noite dupla. Hoje temos 2 talks, então a gente já vai começar esse primeiro às 18 horas, depois às 19h30 teremos mais um bate-papo, sempre falando sobre esse universo do meio corporativo, do mercado corporativo, que é, na verdade, o propósito das discussões deste evento, que se chama SW Conference, SWS de Smart, W de workplaces, então ambientes de trabalho inteligentes, e a gente já vem fazendo esses eventos já faz algum tempo, mas esse ano a gente decidiu fazer uma edição especial, então, deste movimento para gerar discussões e insights sobre o mercado corporativo. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Benck, tenho a minha formação inicial em arquitetura, hoje trabalho também com neurociência, e fundei a Qualidade Corporativa, que é a empresa, então, que está organizando este evento, assim como diversas outras formas de compartilhamento de conteúdo. A gente acredita muito na interdisciplinariedade e na colaboração, no compartilhamento. E é por isso que todos os eventos, todas as maneiras que a gente encontra de compartilhar conteúdo, a gente sempre faz isso através de muitas mãos, através de muitas pessoas que estão engajadas juntos e que querem levantar aí uma bandeira para que a gente consiga ter no nosso país ambientes de trabalho mais humanos e, consequentemente, mais produtivos. E daí, como eu falei anteriormente, a gente já vinha realizando as edições do SW Conference, inclusive nesse ano de 2020 a gente já tinha realizado lá em fevereiro, porém, em função deste momento que a gente está vivendo, a gente achou que seria legal, achou que seria interessante e importante, na verdade, nesse momento a gente realizar essa edição extra, que está acontecendo neste formato de lives ao vivo, então a gente já vem de uma maratona de lives desde a semana passada, essa semana então a gente continua até sexta-feira, e daí na semana que vem, no dia 18 de agosto, eu já faço um convite super especial para você, que a gente vai ter o fórum de discussões. O que é isso? Nós vamos reunir todos os conteúdos, então, que a gente está né, se desenvolvendo aí ao longo dessas 2 semanas, para a gente compatibilizar tudo isso e daí de uma forma organizada poder dividir com vocês, para que cada um, seja você empresário, profissional de RH, facilities, arquiteto, designer, enfim, para que cada um possa trazer para a sua realidade e daí sim entender de que forma que consegue trabalhar melhor, mesmo neste momento que a gente está vivendo. A gente costuma dizer que é difícil a gente chegar numa fórmula de bolo, numa receita mágica, pelo que vem pela frente, mas a gente acredita que através de discussões e debates entre múltiplos olhares, né, diferentes profissionais de diferentes áreas, talvez juntos a gente consiga chegar aí talvez num caminho. A própria Sinara Soares, que foi nossa primeira palestrante, ela comentou, né, que o caminho se faz caminhando. Então, isso que a gente está fazendo neste evento é um movimento que é esse caminhar, né? A gente está caminhando. E você que está assistindo aqui também está caminhando conosco. Então, aproveite todos esses conteúdos. Lembrando que todas essas lives, elas estão gravadas no nosso canal do YouTube da Qualidade Corporativa. Então, caso você não assistiu alguma transmissão ao vivo, você pode assistir sim a gravação. Então, até o dia 18 a gente vai estar com todas essas gravações disponíveis no YouTube. Então, não vou mais me estender muito. Esse evento, na verdade, como eu falei antes, tem muitas mãos envolvidas, muitos braços, que foi carinhosamente criado, né? Toda a curadoria foi feita por um time de profissionais, especialistas em ambientes de trabalho, profissionais que, inclusive, já vêm participando de outros eventos da qualidade corporativa, seja através do curso de projetos para ambiente de trabalho, seja através do curso do método da qualidade corporativa, e que já tem uma bagagem, uma expertise que eu confio demais para poder trazer aqui os seus próprios insights, assim como trazer convidados. Então, em todas essas lives, a gente está fazendo com as curadorias, né, com a curadora e mais um convidado. Então, para esse próximo talk, eu queria já convidar a minha querida parceira, Isabela Schreiber, para abrir a sua câmera e seu áudio, para que o pessoal já possa te enxergar. Isabela, bem-vinda! Boa Tudo bom, noite. Pri? Boa noite. Boa noite, que coisa boa te ter aqui conosco. A gente que já vem há bastante tempo, né, construindo essas caminhadas juntas, inclusive com trabalhos profissionais em parceria. Então é muito bom te ter aqui conosco, Isabela. Ai, Pri, maravilhoso. Eu que agradeço, sou
super fã da qualidade corporativa, aluna do método, e uma grande honra, né? Uma grande honra poder conversar um pouquinho mais com tantos olhares, né? Com todas essas questões que a gente acredita. E o quanto isso é importante, né? A gente estava até um pouquinho antes falando sobre como as coisas estão se conectando. Então, a gente começou essa maratona de lives lá falando em saúde mental, depois a gente entrou em reflexos no mercado imobiliário, depois falamos de gestão, de liderança, depois de inovação, mas na verdade está tudo conectado. Se a gente entende que a gente está, sim, falando de ser humano, quando a gente projeta um ambiente, né? Ou quando a gente avalia uma empresa, a gente está falando de pessoas. E pessoas são seres biopsicossociais. Então tá tudo interligado. E eu acho que o assunto que tu escolheu, Isabela, com essa super convidada, vai se encaixar muito bem agora para a gente começar a se aprofundar ainda mais, né, no próprio corpo e como que isso se relaciona com produtividade, com bem-estar, com saúde mesmo. É justamente nessa questão de todo o nosso corpo em relação com o ambiente. Então, vou chamar minha convidada aqui em seguida. Eu já vou deixar vocês aí para tocarem esse talk. Só queria dar um recadinho, gente. Quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, sempre junto tem um chat, tá? Que você pode comentar. E eu queria muito que vocês comentassem, contassem os seus insights, suas experiências sobre esse assunto. Inclusive, se vocês tiverem perguntas, podem mandar lá, que tanto eu quanto a Kiane, que faz parte do time da qualidade corporativa, estaremos acompanhando nos bastidores. E da Isabela, a gente te passa para ver se tu consegue encaixar nessa discussão. E, inclusive, gente, quem está assistindo pelo Instagram, eu peço a gentileza que você vire o celular, porque essa transmissão está acontecendo na horizontal. Aí você vai conseguir assistir de uma melhor forma. Então, já deixo contigo, Isabela. Boa sorte, vou estar aqui acompanhando vocês. Obrigada, Pri. Um abraço. Obrigada. Então, pessoal, antes de tudo, gostaria de me apresentar, né? A Priscila já fez a introdução, mas eu sou Isabela Schreiber, eu sou arquiteta também. Uma honra ser curadora desse evento. Eu sou mestre em sustentabilidade e especialista em ambientes de trabalho. E gostaria, então, de convidar a minha convidada, a Carla Lorenzini, fisioterapeuta, para abrir a câmera dela e se apresentar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bom, Carla? Boa noite. Tem que ligar o teu áudio. Deu? Sim, agora sim. Tudo agora bem? Deu. Tudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Queria que tu contasse um pouquinho para a gente, Carla, da tua formação, da tua experiência profissional. Bom, sou formada em fisioterapia já fazem 12 anos. Tenho prática clínica há 12 anos. Formação em osteopatia, especialização. Na prática clínica, eu sempre me voltei muito para atender coluna, né? Coluna vertebral. Então, as minhas formações de terapia manual, de cursos que eu fiz, foram voltados sempre para atendimento mais de coluna vertebral. Estou apaixonada por essa área e é uma área que faz com que muitas vezes a gente precise se aprofundar muito mais do que só uma parte física, né? Então, eu fiz algumas formações também desse novo modelo aí que a gente vai conversar hoje, que é esse modelo biopsicossocial. Também tive um trabalho de ergonomia e, vamos dizer assim, parte postural, todo esse trabalho em uma empresa, né? Trabalhei acho que quase 7, 8 anos numa empresa trabalhando com essa parte. Então, isso me ajudou muito nessa visão, né, do quanto a gente tem que enxergar no todo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque ali eu consegui ver muitas vezes as dores que chegavam para mim, o porquê que poderia estar acontecendo isso também. Isso aí, foi por isso então que a gente te fez esse convite, né? Porque eu acho que estamos num momento onde está todo mundo preocupado com o que vai acontecer, preocupado com a sua saúde, preocupado com os seus espaços de trabalho e como converter, né, os espaços até em casa em ambientes que sejam mais saudáveis e mais produtivos. Eu queria que tu também nos contasse um pouquinho
pela tua experiência e pela tua vivência de consultório, quais eram as queixas, as dores dos pacientes que tu tinha antes desse momento de pandemia que a gente está vivendo, e o que tu tem, o que eles têm te relatado agora, se houve uma diferença, né, entre as dores dos pacientes. Os tipos de dores. Assim, antes da pandemia, os meus pacientes, a grande maioria dos pacientes, eram pacientes mais crônicos, né? Pacientes que muitas vezes vinham por uma manutenção, pacientes crônicos. O que são pacientes crônicos? Pacientes que têm dores, desequilíbrios em torno de 3 meses em diante. Então, assim, isso é considerado dor crônica, tá? Um desconforto, algo parecido com isso, assim, muitas vezes não é uma coisa que te impede de fazer algum movimento, mas ela tá ali, sempre incomodando. O que eu percebi? Hoje, a partir do momento que a gente teve a liberação para começar a fazer os atendimentos, começou a me aparecer muito paciente novo com dor aguda e muita dor. Isso começou a me chamar muita atenção. E devido à minha formação e um curso agora que eu estava fazendo nesses últimos 6 meses, que é de raciocínio clínico avançado, o que a gente começa a perceber? A falta de mobilidade das pessoas, de se movimentar, que é uma coisa que o corpo exige, o corpo precisa de movimento, ele não funciona no repouso. Eu acredito que tenha agravado muito essas dores. São pessoas que estão vindo com muita dor cervical, muita dor na região lombar, e que muitas vezes não tinham dor. Não, foi uma coisa que aconteceu, começou a acontecer, e piorar, né? O crônico, que eu posso dizer assim, o crônico, ele tem, claro, aquela dor persistente, mas agora na pandemia piorou, né? Então tudo teve uma piora, tanto o paciente crônico como começou a aparecer esse tipo de paciente agudizado. E acredito assim que tenha sido muito devido a essa falta de mobilidade. As pessoas estão mais paradas, trabalhando em casa, não se movimentam. Atividade física, muitas vezes alguns não conseguem fazer online, né? Não gostam, então isso está piorando muito. E além disso, né, temos a questão toda emocional. Pessoas com medo, né? Medo de ficar doente, medo da pandemia em geral, medo do desemprego, tendo que equilibrar também essa questão em casa com filhos, né? É uma nova rotina, uma nova adaptação. E nem sempre isso é benéfico, né? Muitas vezes a pessoa não está conseguindo e isso está incomodando muito, principalmente o paciente crônico. Ele acaba piorando esse quadro devido a toda essa questão emocional, porque a gente tem os pilares, né? Mas tem os pilares da saúde, então a gente tem que achar esses equilíbrios: saúde emocional, saúde física, saúde do trabalho, questão espiritual. Então isso é muito importante mesmo. É uma questão que a gente sempre coloca, assim, né? Que cada indivíduo, Sim, ele é único e ele não exatamente. É só o paciente da fisioterapia, ele não é só o colaborador da empresa, ele não é só o marido ou a esposa. Nós somos um todo. Conjunto, né? A gente fala isso muito. Hoje, a minha abordagem clínica, quando o paciente vem para mim, jamais é só enxergar o desequilíbrio que está acontecendo, né? Por exemplo, ele vem com uma dor lombar. Isso é uma coisa que a gente vai devagarinho, a gente chama isso de educação ao paciente. Tu educa teu paciente, tu ensina ele o que realmente está acontecendo. Através desse raciocínio clínico que tu faz, tu enxerga a causa do problema. Por exemplo, uma dor, muitas vezes, numa lombar, o problema não é a lombar, muitas vezes. O problema, às vezes, é uma falta de mobilidade do quadril dele. Está muito sentado ali, né? Não se movimenta e acaba usando em excesso a região lombar. Aí tu tem dor na lombar. A lombar é um dos locais, né? Título de curiosidade, assim, que foi muito estudado
e a gente enxergou que as pessoas que estudam essa parte mais científica, o quanto a questão emocional, os pilares afetam na dor crônica lombar. Tanto que hoje a gente tem cursos, né, que a gente chama de modelo biopsicossocial para dor crônica lombar. Então, e entra muito a questão do trabalho, né, Isabela? A gente cuida muito isso, porque às vezes a pessoa não está trabalhando num ambiente que ela goste ou que faça bem para ela, ou que ela se sinta bem. E isso vai incomodando, a pessoa se enrijece, a musculatura, a tensão, e só piora. Só piora. Então, quando o paciente vem, né, no caso, eu pergunto, né, como é que está a tua questão de trabalho? Né? Como é que está a tua questão familiar? Teve algum estresse? Está envolvido? A pressão do trabalho também, né? Hoje a gente vive num mundo muito competitivo, né? Então, essa questão, essa pressão também tem que ser trabalhada. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma psicóloga que vem bem ao encontro assim do que a gente está conversando, né? A pergunta dela é a seguinte: acredito que além dessa questão da mobilidade, há a somatização. Como você vê essa questão, né? Que é justamente isso que tu estava comentando. Isso, exatamente. A somatização a gente chama de psicossomático, né? Além de tu tratar teu paciente com técnicas manuais, com terapia, com as técnicas, com as ferramentas, a gente chama isso de ferramenta, com as ferramentas que a gente tem, a gente faz toda essa parte de estudar o desequilíbrio e a gente conversa com o paciente, ele precisa entender o que está acontecendo na vida dele, que ele tem pilares. Então, hoje, jamais eu trato algum ou faço alguma abordagem sem com que ele enxergue isso. Então, a gente também trabalha total em equipe, né? Se eu vejo, por exemplo, e ele me relata que tem esse problema, essa questão emocional, eu caminho junto para um trabalho com psicólogo. E muitas vezes acontece também, uma coisa que às vezes as pessoas nem imaginam, o travamento, por exemplo, da região cervical, as enxaquecas, a gente chama isso de ATM, né? Articulação aqui da têmpora, ela tem muita relação com estresse. É uma das principais causas. Então, muitas vezes entra o dentista, que é especializado nessa área, e o psicólogo. Né? Então, e muitas vezes ainda psiquiatra. Então, é uma equipe, né? É super importante a gente ter esse olhar multidisciplinar, né? A gente traz isso para a arquitetura, a gente entende muitas vezes que sozinhos a gente não consegue, né, dar conta de todo um paciente. Muitas vezes. E eu acredito, pelo que tu fala, assim, que o teu desejo é tratar o paciente como um todo, né? E não resolver aquela dor localizada, dor na lombar. Isso. Tu vai talvez aliviar a dor num período de tempo, mas se tu não tratar a causa, ela vai voltar. Vai voltar. A gente preconiza muito isso, né? Que o interesse, o nosso principal objetivo, a dor, ela é um sintoma. Né? Tu tem que procurar a causa desse sintoma. Então, em cima dessa causa, se é um desequilíbrio, se é uma parte só física, muitas vezes tu resolve em 2, 3 sessões. Agora, se tem toda essa questão emocional que está interferindo, está muito forte, isso tem que trabalhar com os outros colegas, né? Que nem eu falei ali, psicólogo, o dentista, nutricionista, que é outro pilar que a gente fala muito, a área da nutrição é muito forte também esse pilar, não só numa questão de peso, de sobrepeso, e sim questão de vitaminas, de proteínas. Hoje a falta de uma vitamina D, por exemplo, causa muita dor nas pernas. Aí daqui a pouco ele vem para mim com muita dor nas pernas. Então, assim, tu tem que ter um entendimento global. Isso que eu vejo, tu tem que enxergar teu paciente de uma forma global e educar ele, ajudar ele, vai encaminhando ele no que tu consegue. Né? E é assim que hoje eu vejo a minha área da fisioterapia.
A gente tem que tentar educar o paciente, ajudar ele a ver aonde que ele está pecando mais, né? Se for numa questão de trabalho, ajudar ele nisso, né? Eu sempre converso a questão do conforto, como senta, como isso. Eu fiz inúmeros vídeos agora, nessa época da pandemia, ajudando individualmente cada paciente, né? Mandando mobilidades e vendo qual, porque cada um, que nem tu disse, cada um é cada um, né? Não existe protocolo. Isso não existe, não existe. Às vezes o que dá certo para um não vai dar certo para outro, né? Então, É o que a gente diz, é o que a gente diz aqui, né? Que é o que a gente está buscando com essa conferência são esses olhares, porque a Priscila mesmo falou agora há pouco, não tem uma receita de bolo, né? E também, não, então, nenhuma empresa, o que funciona para uma não vai funcionar para outra, daqui a pouco não é só carimbar e repetir e seguir. A mesma coisa, eu acho que é o paciente. E eu queria saber de ti, como é que tu imagina, assim, que as pessoas podem se prevenir, né, se precaver dessas dores? Quais seriam as suas sugestões, assim, aliadas ao teu trabalho, que elas poderiam, como elas poderiam evitar que essa dor chegasse a um ponto mais extremo, né? A gente sempre preconiza, né? Eu preconizo muito, são 3 pontos principais: mobilidade, alongamento e reforço muscular. Claro que eu acredito que muita gente não tem acesso de saber quando está certo, quando isso está errado. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente, que para mim é uma coisa muito essencial ele entender, é que o corpo precisa de movimento. Essa frase eu uso muito e eu acho que as pessoas precisam entender isso, porque eu tô com uma dor lombar, né? Vou ficar em repouso. Não existe repouso, nem na dor e nem na prevenção. Sedentarismo é uma das piores coisas que tu pode fazer. E tu caminhar na rua, fazer uma caminhada, isso tu não precisa ensinar. A pessoa sabe que ela precisa fazer isso. Inicia pouco tempo, depois tu vai aumentando o tempo. Então, assim, agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, eu falo muito, tu pode botar daqui um pouco uns post-its, um alarme no teu celular para tu lembrar e dar uma esticada no corpo. Hoje, com o auxílio da internet, tem muitos vídeos, né? Inúmeros vídeos ensinando alongamentos muito simples. Eu mesmo tenho ali no Insta e ensino. Então, assim, tem vários vídeos ensinando mobilidade, né? Vários vídeos ensinando alongamento, vários vídeos ensinando reforço muscular para determinadas regiões, que é muito importante também para evitar quando tu precisa ficar em determinada posição, quando tu precisa rapidamente daquela musculatura, tu não te lesionar. É que nem eu digo assim, às vezes as lesões acontecem, e nem agora, a mulher principalmente está mais em casa, né? Não tem a sua ajudante, começa a fazer o trabalho mais de casa, muitas vezes elas acabam tendo dores e acabam tendo que ser atendidas. Por quê? Porque aquela musculatura não estava acostumada a fazer aquele movimento e não estava preparada para aquilo ali. Isso acontece muito quando ela fica em casa, né? Sentada trabalhando também. A cadeira não estava tão adequada, né? O computador não está tão adequado. Tem algumas coisas básicas que a gente fala da ergonomia, que o pessoal usa muito, que ela é muito usada, inclusive, para o conforto do corpo, né? Não é só uma questão assim, eu vou usar essa postura, porque essa postura não... Quando acontece do paciente vir para nós já com o sintoma da dor, a gente volta nesses pilares e vê o momento de utilizar, porque daí quando já está instalada ali a dor, né, esse sintoma, nem sempre é o momento, por exemplo, de tu alongar, nem sempre é o momento de tu reforçar. Aí entra a nossa área, né, a área da fisioterapia, de ter esse discernimento de quando isso deve ser utilizado. Mas são esses 3 os principais pilares que a gente usa para
para prevenção e depois no tratamento tu usa tuas ferramentas para tirar o sintoma e atua de novo nos 3 pilares. Eu queria, aproveitando aqui, te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que muitas vezes os nossos clientes também, né, quando eles vão reformar suas empresas, ou agora que eles estão destinando, às vezes, cadeira, mobiliário, mesas, até para os funcionários trabalharem de casa, organizando os espaços de home office, o que tu acha que do ambiente físico, né, pode impactar nessa questão da saúde e da dor, né? Daqui a pouco, assim, a pessoa ficar menos horas sentada. Tu deu ali o exemplo, daqui a pouco colocar no celular o lembrete, né? Eu já usei isso, assim, como uma ferramenta para lembrar de tomar água. Então, daqui a pouco, para lembrar de levantar, porque antes eu acho que as pessoas levantavam mais, né? E como tu disse, é importante a gente se manter em movimento. A gente tem na literatura, em alguns artigos, falando dessa questão ergonômica, da postura, né? Sentar muito ereto, com apoio 90 graus nos joelhos, apoio nos antebraços, os antebraços têm que estar apoiados na mesa e tal. Que nem eu comentei antes, isso, além da questão ergonômica, não tem uma comprovação que no momento que tu utiliza essas medidas, ou essa ergonomia, a gente pode usar esse termo mesmo, vá te prevenir de ter alguma patologia, alguma doença na coluna, alguma coisa assim. O que a gente sabe hoje, né? Que quando tu fica muito tempo em determinada postura, ou seja, estático, muito tempo sentado, muito tempo de pé, isso sim pode dar incômodo e pode acarretar em algum tipo de patologia ou doença nessa região da coluna ou dor, porque acaba tendo muito desequilíbrio articular, desequilíbrio muscular. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que esse tipo de postura, de tu cuidar, ela tem que mais te proporcionar um conforto, né? Uma coisa que eu vejo que uma coisa que acontece muito, assim, é as pessoas sentarem e não ter um bom apoio na região do meio das costas, porque elas sentam e se posicionam muito para frente, e acaba ali sobrecarregando toda a musculatura da coluna vertebral, de cima a baixo. Então, isso gera uma tensão. Essa tensão gera todo um desequilíbrio articular também. Então, assim, eu sempre cuido muito e pergunto, que nem eu trabalho tantas horas no computador, 6 horas direto, isso é impossível tu não ter dor, né? Como é que não vai ter dor na cervical, na região do trapézio, que na parte das costas ali, não tem como, é muito tempo exigindo de uma musculatura, por mais fortalecimento que tu tenha. Então, esse tipo de cuidado eu acho muito importante, talvez as empresas arranjarem alguma maneira, talvez com palestras, né, alguma coisa assim, de passar isso, né, para o funcionário, passar para o funcionário também o que ele faz depois do serviço, né? Que preocupação ele está tendo com seus pilares de saúde. Faz uma atividade física, tem pessoas que muitas vezes saem de uma empresa em torno de 5, 6 horas da tarde, teria tempo para isso. Tempo, na verdade, todo mundo arranja, né? Às vezes tu começa muito mais tarde. Hoje eu acho que as empresas estão com muito mais flexibilidade também de horários, que para eles é muito importante um funcionário com qualidade de vida. Ele vai render muito mais para a empresa, né? Questão, assim, desse cuidado também. Como é que está a parte emocional, né? A gente fala hoje muito da questão da meditação. A meditação hoje, ela tem comprovações científicas, ela não é vista só no mundo holístico, né? Que alguns não gostam e tal. Ela ajuda muito no relaxamento. Ela ajuda a tu sair um pouco do foco dos problemas. Então, a gente tem diversos tipos de meditações. Tem meditações que tu fica meia hora, mas a gente tem meditação de 3 minutos, né, que ajudam muito. A
A gente tem a questão da respiração, né? Que Muito. alinha o corpo, alinha a coluna, muda movimento de músculo. Porque quando tu inspira, tu usa uma musculatura. Quando tu expira, tu usa outras musculaturas. Então, tudo está linkado com musculatura. Então, por isso ajuda muito essa questão respiratória, né? A gente até recebeu uma pergunta aqui durante as inscrições. Na verdade, foram 2 perguntas assim que a gente conseguiria linkar nessa questão, né? E uma é a seguinte: durante a pandemia, percebi que as pessoas que têm alguma conexão com terapias alternativas, yoga, meditação, vivenciaram com mais facilidade esse momento, que seria daí qual a nossa opinião sobre isso, né? E eu acho que aí tem tudo a ver com isso que tu tá falando. A outra pergunta que nós recebemos foi a seguinte: na volta das atividades após pandemia, será muito importante o setor de saúde da empresa associar o lado psicológico com a fisiolaboral. Como fazer? No horário de expediente ou fora do horário de expediente? E aí, como tu comentou antes, que tu já trabalhou, né, com parte laboral em empresa, como é que foi essa tua experiência? E até tive assim, esse insight conversando aqui, que daqui a pouco as empresas estão preocupadas em fazer happy hour para online, para interagir com os funcionários, por que não uma atividade laboral também online, Sim. né? Que com alguém orientando, já que as pessoas, às vezes, por conta própria, acabam achando outros afazeres e não esse de movimentação, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte. Quando eu tive esse trabalho na empresa, eu tive uma experiência, né, clínica ali e trabalhando, e foi muito interessante. Eu acho que vale a pena relatar. Tinha uma parte da empresa que era de vendas, né, vendas, telemarketing. Então tinha ranking, né, anotado, quem estava vendendo mais, quem estava vendendo menos. Coincidentemente ou não, né, mas isso durou por muito tempo enquanto a gente fazia, as pessoas que realizavam o trabalho, né, de laboral, que eu mesclava, às vezes usava um pouco técnicas do Pilates, às vezes eu usava respiração, eu fazia uma mescla, assim. Essas pessoas que praticavam isso, faziam atividade física, porque a gente fez alguns questionários, perguntava, inclusive palestras falando do quanto, se preocupavam com alimentação, se preocupavam em melhorar a sua qualidade, eram os melhores vendedores. As pessoas que não faziam, né, que ficavam sentadas, achavam que aquilo não era interessante, que estavam perdendo tempo fazendo aquilo ali, muitas vezes sedentárias, né, não tinham uma alimentação, não cuidavam de si, eram as pessoas que menos vendiam. Então, isso foi uma coisa que eu observei, né, não foi feito, não fiz nenhum estudo em cima disso, mas foi uma observação, né, e eu acho que vem muito com o que eu acredito também e vejo na minha prática clínica que no momento que tu consegue juntar, né, achar o equilíbrio dessas relações, a gente chama, né, essa relação, como é que está a tua questão, o teu equilíbrio familiar, o teu convívio familiar, como é que está a tua prática, a tua atividade física, que nem eu sempre falo para o paciente, atividade física, gente, é a que tu gosta, é a que tu te sente bem. Não vai ser eu que vou dizer para ti fazer uma musculação se tu não gosta, se tu gosta de correr. Então, assim, isso é muito importante preconizar, né? O fazer o que a gente gosta. Como é que está a tua questão emocional, teu convívio social? Como é que está lá na empresa? Né? O teu convívio, né? O teu ambiente de trabalho, isso tudo. Então, a gente tem que tentar achar. A meditação, que nem perguntaram ali, talvez seja por isso que as pessoas que já estão, já têm essa prática, né? Tenham lidado melhor com a pandemia, porque ela ajuda a tu a relaxar, ela ajuda com os medos, né? Então, eu acredito muito que tenha sido em cima disso que quem já pratica, ou quem tem essa outra técnica também, que é o mindfulness, né? Que também é muito utilizado, que é tu te voltar muito ao teu presente, né?
as coisas que estão acontecendo hoje, não se preocupar tanto com o futuro. Então, assim, tudo que é mais, as pessoas que estão mais acostumadas com isso, eu acho que elas estão se dando melhor na pandemia por isso, exatamente por isso. Por terem esse entendimento, né? Esse entendimento já. Me lembrando do que tu falou agora, logo ali no início, das questões que as pessoas estão com medo, né? O medo trava, o medo dá todo essa enrijece, né? Os músculos e acaba causando, né? É literal isso de que o medo trava. Isso, a gente nota isso muito assim quando o paciente passa muitos anos com um tipo de dor, né? E aí tu pede para ele fazer o teste, que nem eu digo, né? Eu preciso que tu teste, preciso que tu faça. Ele vai com medo. O medo da dor, né? Às vezes ele não sentiu nada, daí o primeiro ele não vai, o segundo mais ou menos, aí depois ele se solta e consegue. O medo ele trava muito, por isso que muita gente fica em repouso, né? Quando tem a dor. Ela tem o medo, né, de ter mais de que vai dor. Doer. Exatamente. Eu acho que isso, né, quanto mais... E aí, linkando com essa questão de meditação, de autoconhecimento, quanto mais as pessoas se conhecem, quanto mais preparadas elas estão, mais elas sabem identificar e ajudar o fisioterapeuta a descobrir qual é o foco exatamente. da dor delas, né? O autoconhecimento é muito importante, né? Ele te ajuda em todos os aspectos, né, da tua vida, assim, tanto físico como, né, para lidar com as pessoas. É muito importante, muito importante. E assim, na questão ali que tu me perguntou também do trabalho, do ambiente de trabalho, eu vejo aqui, né, que alguns pacientes eu estou dando aula online, né, não estou fazendo presencial. No final, eu comecei a usar uma prática de meditação, de relaxamento. E todas os meus pacientes que começaram a utilizar isso me adoraram, né? E eu tenho pacientes de diversas idades. Eu tenho gente de 30 e poucos, 40 e poucos, eu tenho paciente de 75, 76. Então, assim, isso é outro mito também. Isso é mais para quem tem... Não tem idade. Não tem idade. O que é interessante é tu te abrir, né, para ter essa nova experiência. Então, eu fico imaginando assim, tu ter uma prática dessas numa empresa, vai tirar quanto tempo ali? Né? Às vezes 5 minutos, 10 minutos. E será que vai tirar? Né? É uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Eu acredito que não. Eu acho que tu vai ganhar, né? Que aquela pessoa que saiu aquele minuto ali para relaxar, talvez ela volte com uma ideia muito melhor, né? Ou ela está melhor, o ambiente fica melhor, as pessoas se sentem também cuidadas, né? Pela empresa. Sabe que nas outras lives que nós tivemos aqui, foi falado muito sobre a hora do cafezinho, né? Porque quando as pessoas estavam nas empresas, elas iam até um ponto de encontro, tomavam um café, conversavam lá 2, 3 bobagens, davam risada e tinham um tempo também dentro da empresa para espairecer um pouco. E agora estão focados, reunião online, atendimento online, meta. As pessoas acabaram não tendo este momento de convívio, né? Que faz falta, por óbvio. Sim. Então não levanta, não vai lá e pensa em outra coisa, né? E como tu não tem, talvez, em casa esse momento para conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, uma situação interessante seria isso, né? Centrar, respirar, fazer uma meditação guiada daqui a pouco, como um investimento no teu próprio tempo. Exatamente. Exatamente. E isso ajuda muito. E isso não é eu que estou falando, não é comprovado, né? Meditação é uma coisa hoje comprovada, não é uma prática que tem dado resultados maravilhosos em dor e a pessoa aprender a relaxar é algo muito difícil, né? A gente recebeu uma pergunta aqui, que é a seguinte pergunta. Sempre ouço pessoas dizerem que meditação não é para elas. Eu também já fui assim. Como orientar essas pessoas? Eu digo sempre assim, a meditação
ela tem vários tipos, né? Eu uso, né, e tento introduzir, passo para os meus pacientes por WhatsApp, gravo e tal. Eu sempre falo que a melhor de iniciar é a de pouco tempo. Essa que tu faz de 2 minutos, essa que tu faz de 3 minutos, e a guiada, né? Não aquela que tu fica numa postura e faz sozinha. Essa eu acho que tu já tem que ter uma prática de um bom tempo. Uma coisa que também é interessante de ressaltar é que nem todo mundo vai gostar, como qualquer outra técnica, né? Que nem eu às vezes, assim, acontece de vir um paciente e determinada técnica não ser para aquele paciente ali. Então, assim, tu encaminha o paciente para uma outra técnica. Ah, de repente, para ti é melhor fazer, sei lá, eletroterapia, que é com aparelho e tal, ou acupuntura. O paciente que tem medo de agulha não vai fazer acupuntura. Então, a meditação ela é uma técnica, né? Talvez não vai dar certo para ti. Procure outra válvula de escape. Eu sempre falo isso, tu tem que ter válvulas de escape, né? Tem que achar uma outra coisa. Tenho aqui um exemplo, tenho pessoas que não gostam de meditar e aonde que elas relaxam? Correndo. A corrida, para eles, foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Então, eu acho importante... Pode falar. Fala, Bela. Não, eu digo isso assim sempre, sabe? Não é porque a gente agora aqui tá falando da meditação que a meditação é para... Não, longe disso. Pode ser que para ti não é. Mas o que eu quero dizer é que é uma das técnicas. Tu pode usar e tu pode não usar. É que nem a yoga. O yoga, para alguns, tem gente que se adapta bem, tem gente que não se adapta. Tem vários tipos, né, de yoga. Tem uma que é mais respiratória, uma que é mais forte. Então, assim, tu tem que procurar. Eu sempre falo isso, tu tem que achar. Mas tu tem que achar coisas que te ajudam. Eu me lembro que a gente estava conversando já em outros momentos, e aí tu também me relatou isso, né? Que as atividades físicas que têm uma intensidade maior, elas acabam proporcionando liberações no nosso corpo. De hormonais, endorfina, serotonina. Exato, sim, que são muito importantes. Exato. A atividade aeróbica, que é a corrida, né? Atividades assim, elas são atividades muito, muito boas para a questão respiratória, né? Então, são várias coisas assim que eu acho bem importante a parte aeróbica. Na dor crônica, por exemplo, a atividade aeróbica já tem vários estudos dizendo que ajuda a reduzir muito a dor crônica. Não me lembro agora de cabeça, mas se eu não me engano, é quase 30% da dor crônica. É um monte de coisa, assim, né? Sabe? Então, muitas vezes tu pode linkar, tu pode fazer uma atividade 2 vezes na semana aeróbica e 3 vezes na semana de reforço muscular, né? Fazer esses links, assim. Dentro daquelas linhas dos 3 pilares ali que tu tinha falado, né? De mobilidade, alongamento e reforço. E como uma última pergunta, eu queria saber de ti, como é que tu sugeriria que as pessoas transformassem, na parte de fisioterapia, né? Os espaços em casa, mantendo a qualidade ergonômica e prezando a saúde e o bem-estar. A gente vê, logo que a pandemia começou, as pessoas orientando muito, assim, erguer o monitor, botar almofada na lombar. Então, quais seriam as tuas dicas para que as pessoas consigam estar em casa trabalhando de uma maneira mais confortável, né? Como o conforto que tu falou agora há pouco. Eu acredito assim que muita coisa a maioria do pessoal já sabe, que é aquela questão da tela do computador, né? Na altura dos olhos, a parte ali do quadril, coxa, né? Em torno de 90 graus, apoio na região, não só na lombar, e sim no meio das costas, que nem eu digo a região torácica, que a gente chama, que é a parte do meio. E assim, no meu entendimento, seria muito importante pensar nisso que a gente falou antes, de não ficar muito tempo nessas posturas. Então, assim, tentar se organizar para trabalhar um pouco sentado, mas daqui a pouco pega o note e trabalha um pouco em pé, né? Acha um local que tu pode apoiar o note, ou tablet, tipo,
qualquer, né? Vai fazer ligação de vídeo pelo telefone e faz em pé, né? E então, exato. Então, assim, pensa muito nisso, em mesclar, né? Trabalha um pouco sentado, um pouco em pé, para um pouquinho, faz algum trabalho de mobilidade. Eu ensinei muita mobilidade de quadril, inclusive sentado para os pacientes. Então, assim, tem inúmeras possibilidades de fazer isso. Hoje eu acredito que seria uma das melhores maneiras para tu não ter dor, né? Outra coisa que eu acho bem importante seria pensar, né, além de toda essa questão que nem a gente falou de conforto, de ergonomia, ter uma rotina, né? Fazer uma rotina, sabe? Porque no momento que tu tem uma rotina, já te remete muito à questão que tu tinha na empresa, né? Geralmente as pessoas têm uma rotina de horário, começa a tal hora, termina a tal hora. Então, assim, daqui um pouco fazer uma caminhada, né? Que isso pode. Então, usar esse tipo de coisa eu acho muito interessante. Eu tive alguns relatos bem no início da pandemia, de alguns pacientes meus, que nem eu te comentei ali, de não conseguirem correr, ficaram muito ruim, não tanto físico, mas o emocional. Então, o quanto isso, né, ajuda, tu enxerga quando tu tem que parar, quando te tiram, né, que nem eu digo, tiraram isso. Então, eu sou muito a favor disso, ter rotina, né, cuidar, dar esse conforto para o teu corpo. E muitas vezes tu consegue isso de uma forma muito fácil, tu não precisa comprar a cadeira X, né? Tu usar uma coisa que eu acho bem importante falar, às vezes quando tu põe aquele encosto na lombar, uma almofada, cuidar para essa almofada não ser uma almofada muito molinha, muito leve, porque a força que tu faz contra é como se tu não tivesse com ela. Então, pensem nisso, na hora de botar um apoio, tentar sempre botar um apoio um pouquinho mais rígido, tipo travesseiro mesmo, mais durinho, alguma coisa mais rígida, rolo, né? Que nem às vezes tem aqueles rolos que tu põe embaixo do joelho, alguma coisa que te mantenha, que realmente quando tu relaxar o teu corpo, sustente, né? Que tu não relaxe e aquela almofada afunde, porque daí não tem relevância nenhuma ali, não vai ajudar em nada, né? Isso é muito importante. E os 3 pilares que a gente falou ali já, né, Bela? Mobilidade, né, reforço muscular e alongamento, né? Eu acho também que, dentre o apoio de computador, como tu falou, na linha dos olhos, e é importante a gente colocar para as pessoas que ficam, às vezes, com o pé para fora da cadeira, assim, com o pé voando pra da trás. cadeira. Tem muita gente que usa, às vezes, o pé para trás, né? Sempre tentar manter a linha de 90 graus, né? Nem que tenha que colocar um apoiozinho embaixo. Põe embaixo, põe às vezes uma caixinha de sapato, né? Alguma coisa ali. Não precisa também comprar muita coisa. Às vezes, uma coisa que a gente pega muito aqui, que eu pego, atendo muito paciente, por ficar muito sentado, tem uma musculatura na região da virilha ali, um músculo, que ele fica muito sobrecarregado ali, né? Acaba, vamos dizer, contraindo aquela região. Esse músculo, ele dá uma dor na coxa, ele dá dor no joelho, ele dá dor no quadril, no bumbum. Então, assim, às vezes estou ensinando um alongamento para essa musculatura, uma mobilidade ali, resolve de uma forma muito simples. Por isso que eu digo, não ficar muito tempo sentado. A gente recebeu... isso pode piorar, pode acarretar, né? A gente recebeu aqui mais uma perguntinha, eu acho que ainda dá tempo. Se tu acha que as empresas poderiam proporcionar alguma atividade em grupo para os colaboradores de forma online, ou se isso poderia ser prejudicial pela falta da presença de um profissional? Não, dá tranquilamente para fazer online. O profissional pode estar online, né? Sim, a gente funciona muito bem. Eu uso o online com os pacientes que eu já tinha, né? São pacientes meus que eu já sabia. Mas eu tenho colegas
minhas que hoje estão trabalhando devido a ter filhos e não poderem sair só de forma online com pacientes que elas nem conheciam, né? Tu sabendo fazer uma boa avaliação, perguntando, né? Vendo o que já vem, né? Já vem na bagagem daquela pessoa ali, o que ela tem de dor, o que ela não tem, cirurgias, né? O que ela tem de restrição de movimento, tu consegue fazer online muito tranquilo mesmo. Tranquilamente poderia fazer online, sim. Ai, Carla, acho que a gente podia ficar aqui horas, né, conversando, porque tem muita dúvida, esse assunto, na verdade, ele é muito amplo, porque ele envolve todas as partes do ser, assim. Sim. Mas eu queria te agradecer muito pela tua participação. Eu que agradeço. Aqui. A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Eu queria que tu deixasse os teus contatos também, para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Daqui a pouco, se elas tiverem mais dúvidas, né? Até nessa questão do biopsicossocial, que eu acho que daqui a pouco vai surgir bastante interesse, né? Então, se tu puder... eu tenho no Instagram, né, tá o nome da minha clínica, né, que é o meu nome, Espaço de Saúde Carla Lorenzini. Ali tem tudo, tem o site, né, www.carlalorenzini.com.br, tem o meu WhatsApp, tem o direct, pode me mandar e o que eu puder ajudar, ou conseguir ajudar, eu com certeza estou ali para tirar qualquer dúvida. Se eu não souber, vou atrás também, a gente vai procurando. E gostaria de deixar, assim, essa mensagem, né, das pessoas começarem a se cuidar num todo, né? Não deixar que apareça já a dor ou a limitação. Pensem nisso antes, e indiferente de idade, não tem idade para isso. Hoje os profissionais estão tentando ir muito para esse lado mais multidisciplinar, né? A gente indica, que nem a gente comentou ali, e eu acredito muito nisso, né? Muito. Parabenizo vocês por esse evento. Achei, assim, uma ideia maravilhosa. Fiquei muito feliz de estar participando. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês, a ti, né? E a Priscila. Muito obrigada a todos. Ai, que bom. Então, eu queria convidar, né, as pessoas que estão aí nos assistindo, que elas continuem conosco. Nós estamos no meio da segunda semana da SW Conference. Temos ainda hoje mais um talk com a arquiteta Maria Tereza. O convidado dela é o Leandro Ribeiro, e eles vão falar sobre automação aplicada às novas configurações dos escritórios. Eu acho que tem um pouquinho aí de tecnologia, de automação, um assunto bem interessante para que todos possam seguir acompanhando. Então tá, gente, muito obrigada. Obrigada, Carla, pela tua disponibilidade. Obrigada, Bel.